E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Principalmente você, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro através da internet, o Simbora! Simbora, que é o programa que você faz aqui comigo, Alexandre Nunes, todas as quartas-feiras, ao vivo, às 9 da manhã. E temos a reprise às 8 da noite. Tudo isso horário de Brasília, aqui no Brasil. Você que está acompanhando no Alasca, em Guiné-Bissau, no Vietnã e sei lá mais aonde. Seja muito bem-vindo à Rádio Conectados. Vamos passar aqui essa horinha e meia juntos aqui, batendo um bom papo, ouvindo música, se divertindo e principalmente homenageando você, mulher. Ao longo do mês de março, como já é tradição no Simbora, já vamos para a segunda temporada já do mês de março, dedicado a você, mulher. Pelo Dia Internacional da Mulher, que caiu justamente hoje. Parabéns a todas as mulheres. A gente vai, ao longo do mês, trazer sempre uma mulher de destaque aqui na Rádio Conectados, aqui no Simbora. Já anunciando, semana que vem a gente vai trazer a cantora e atriz Naima. Ela que participou de quadros no Faustão, participa de musicais, de peças. Semana que vem ela vai estar aqui batendo um bom papo e cantando e encantando aqui pra gente. Participe com a gente através do WhatsApp 11 94580 2334. 11 94580 2334. Também pelo facebook.com/programa Simbora. Quer ver o programa de hoje? Quer acompanhar ao vivo lá no YouTube? Conectados Rádio. Você vai estar vendo aqui a gente aqui da produção, eu, Alexandre Nunes, a nossa convidada, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Antes, a gente vai pro nosso quadro, que é aquele que, sabe, a gente acorda cedo, tá com sono ainda pra acompanhar. Nossa, tem que acordar cedo pra ouvir o Alexandre lá, os convidados. Então, vamos acordar? Simbora acordar? Já com a música escolhida ao ouvido pela nossa convidada, que a gente apresenta daqui a pouquinho, tá bom? Então, simbora acordar e a gente já volta. Normalmente, quando eu vou apresentar aqui o meu convidado, minha convidada, eu faço um breve resuminho aqui, mas tem um resumo tão bonitinho, tão meiguinho, que eu vou falar um pouquinho dos dois aqui. Um mais formal, pra vocês entenderem um pouco quem é, e um que eu achei de uma meiguice. Cláudia Pucci Abrão é diretora, documentarista e escritora. Formou-se em comunicação social pela ISPM e em cinema e vídeo pela ECA, a USP. Especializou-se em direção teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena, onde se formou com uma monografia sobre a peça Romeu e Julieta. Entre seus principais trabalhos no cinema estão os curta-metragens Arritmia e História Alegre. Foi vencedor de diversos prêmios, entre eles Melhor Fotografia no Festival de Brasília e Melhor Filme no Femina Fest. Teve o documentário Reverberações e Tamara Assunção, em co-direção com Pedro Colombo, destaque em vários festivais. Então ela fez um monte de coisa que ao longo do tempo a gente vai conversar aqui. Ela escreveu o livro, há vários livros, a gente vai se atentar mais a um, que é O Canto da Terra. Essa mulher, olha, mas tem mais uma bio aqui que eu tenho que ler, que é a meiguinha que eu falei. Eu vou dar voz a ela, tá? Que eu vou falar como se fosse ela. Nasci mineira, entre montanhas. Subi numa delas, vi o resto do mundo e saí em busca de algo que ainda busco. Nesse rumo, estudei cinema, teatro, fiz fotos, filmes, peças, amigos. Achei-me humanista. Achei paixão pelas geografias, além terras, além peles, além mar. Entrelacei caminho com homem de buscas parecidas. Tivemos filhos, 3. E desde sempre, sinto escorrer pelos dedos um suor diferente, que não se vai, vira pedra. Aí escrevo. Essa é a Cláudia Pucci Abrão, nossa convidada de hoje. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo. Prazer te receber aqui. Espero que você goste do nosso programinha aqui, do nosso bate-papo. É um prazer muito grande estar aqui também. Obrigada pelo convite, especialmente num dia como hoje, né? Pois é, a gente escolheu a dedo você no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para abrir os nossos trabalhos aqui sobre o mês da mulher, porque você dá alguns exemplos de mulher, assim,
tanto no, como diz o Faustão, lado profissional, como no lado pessoal, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor aqui ao longo do nosso programa. Mas para começar, menina, você é atarefada, hein? Eu sou. Eu sou. Meu dia começa cedo. Começa 15 para 6 e termina umas 11h30, meia-noite. E ao longo disso tem bastante coisinha, né? Tem bastante coisa. Faltou falar no resuminho dela que ela é mãe do Pedro, do Gabriel e do Francisco. E ela também é esposa do Djaê. É isso, né? Também, certinho? entre muitas coisas. Tem muitas coisas, né? Vocês vão entender um pouquinho por que é muita coisa aqui. Antes de entrar no tema diretamente dos nascimentos dos seus filhos, né? Que é algo que é o pano de fundo central do programa de hoje, que tem a ver com o seu livro, tudo, O Canto da Terra. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Você é multifacetado. Você é roteirista, você é cineasta, você é escritora, você já deu aula. Como que funciona essa Cláudia Pucci aqui? Tá, qual que é o meu centro, né? Isso. Na verdade, eu sou uma contadora de histórias. Isso me resume em tudo isso que eu faço. Quando eu vim para São Paulo, né, como você mostrou na minha biografia, eu não sou daqui, eu sou de Minas, eu vim para cá buscando mesmo a arte, que foi a minha vida é a arte, né? Então, eu comecei através do cinema. O cinema me trouxe esse encanto das telas, dessas histórias contadas por imagens. Eu sou muito ligada também a imagens, a fotografia, então o cinema sempre me encantou. Quando eu vi o Festival de Curta-Metragens, eu tive a sensação de que eu poderia fazer aquilo e entrei na faculdade e comecei a estudar. Me encantei, né? Produzi alguns curtas, mas logo não fiquei só na ficção, o documentário também me chamou, porque a vida real, vamos dizer assim, né? Ou a vida externa, como eu aprendi depois, real é o que está dentro também, mas fora, essa possibilidade de conversar com as pessoas, entender o que elas pensam, pessoas totalmente diferentes de mim, ouvir outras histórias que não eram as minhas. Então, sair um pouco do núcleo, né, desse núcleo que a gente conhece. Eu passei muito tempo abrindo meu mundo através dos documentários e através do movimento social, que é o movimento humanista, né, que também me levou para vários lugares. Então, teve uma época da minha vida que o pior lugar para me encontrar era na minha casa. Assim, eu estava sempre com o pé na rua, sempre conhecendo gente, ou fazendo filme, ou fazendo algum projeto. E isso trouxe para mim um manancial de histórias muito grande. Daí veio uma outra paixão que eu sempre tive, que é o teatro, né? Sempre fiz teatro desde a escola. Aqui na rádio mesmo, a coisa que me brilha o olho quando eu vi o projeto aqui vizinho, né? Eu vi um palco, o palco me ilumina, né? Então também fui para o teatro como uma forma de sintetizar essas histórias e entender o espírito humano, né? Porque o teatro e os personagens, eles trazem pra gente uma compreensão muito grande de quem a gente não só em cima, mas embaixo, né? Nesse dia a dia, nessas emoções humanas, nesse mundo de luz e sombra que a gente carrega. E aí sempre escrevi também, né? Desde que aprendi a escrever, eu sempre escrevi. E é engraçado que foi o último campo criativo que eu arrisquei foi a literatura, né? Eu guardei esses anos todos aprendendo por várias vias e quando eu fiz 40 anos eu comecei a escrever. Não, agora me perdi nas contas. Não, eu lancei o primeiro livro com 40 anos, né? Então, e a estreia foi justamente com O Canto da Terra, que é um livro que fala dos meus partos. Sim. Então eu me pari neste mundo falando disso. E para mim é tudo a mesma coisa, porque em qualquer mídia eu estou contando história, né? Eu tô, seja ela dentro ou fora, uma história que venha de mim ou que venha de outras pessoas. No teatro, você se aventurou também no palco ou sempre escrevendo? Sempre escrevendo. Eu fiz teatro amador, eu fiz algumas vivências de teatro, porque eu realmente queria entender o que o ator sente quando está lá. É realmente eu acho incrível, de uma coragem fantástica. Mas o meu campo de expressão é a escrita mesmo. Eu tenho uma paixão de ver as palavras que vêm para mim, ditas na boca de um ator, de uma atriz num palco, né, tomando vida ali. E aí, ao longo do tempo, com as minhas experiências, eu fiquei muitos anos, eu estou ainda no teatro, né, eu trabalho com dramaturgia coletiva, com processos colaborativos, também escrevo sozinha. E fui viajar, né, já fiz residência em Londres, conheci dramaturgos do mundo inteiro. E é muito interessante porque o teatro, ele para mim, ele é o meu eixo. Do teatro sai tudo, né? Sim.
Eu acho que eu sou uma pessoa muito dramática, talvez seja por isso. Você é dramática, então? Eu sou muito dramática. Eu preciso conviver com isso tudo, acho que é por isso que eu escrevo, para conseguir dar conta de tudo que sai de mim, assim. A escrita me organiza também. Entendi. Você está falando de dar conta. Você tem 3 filhos. E faz tudo isso. Escreve. Para escrever, você precisa de concentração, de disciplina, de se fechar, né? A gente até falava durante as semanas, se fechar numa bolha, numa redoma, né? Numa torre do castelo. Essa sim é a verdadeira vida louca. Como que você dá conta de 3 filhos e fazer tudo isso? É muita organização que a gente precisa ter. É uma vela para Dionísio e outra para Apolo. Eu tenho que conviver com esse caos dentro de mim, mas com muita ordem externa, porque senão realmente é uma loucura. Então, eu tenho horários bem definidos, né? Então, o horário que eles vão para a escola é o horário que eu tenho para escrever, então eu desconecto de todo o resto. Eu tenho essa disciplina. Consegue. Né? Quem quer uma resposta rápida de WhatsApp não consegue comigo. Percebi. Não, porque senão não tem como, né? Essa coisa de ser multitarefa, ela tem um limite. E acho que o tempo que a gente dedica à criação, ele tem que ser um tempo exclusivo mesmo. Não dá para dividir, mesmo que ele seja um tempo limitado. Então, é interessante perceber que eu me tornei uma criadora profissional quando eu comecei a fazer isso todos os dias. E me organizar para fazer isso todos os dias foi uma conquista. Né? Além de outros trabalhos que, eventualmente, né, preciso pegar por uma questão financeira. Nem toda arte ainda me financia. Né? Então, é uma divisão do dia para trabalho de procurar trabalho, trabalho de criação e esse ofício que é a maternidade, né? A maternagem. Que também eu me dedico com o mesmo... Para mim é tudo a mesma coisa, na verdade. Ao longo dos anos, eu acho que ainda bem, eu fui tirando essa separação. Né? Que é bom separar os tempos, mas não é bom se dividir internamente. E hoje eu conquistei esse lugar de que tudo que eu faço é a partir do mesmo lugar. Então, eu crio os meninos no mesmo lugar que eu escrevo. Né? E diferenciando muito esses momentos. Tem hora que eles estão em casa e eu estou escrevendo. E eles aprenderam também, às vezes, né, precisando dar uns gritos também, mas eles aprenderam a respeitar esse espaço. Sim. Qual a idade deles hoje? O Pedro tem 9, o Gabriel tem 7 e o Francisco 3. Talvez o de 3 que dê um pouquinho mais de trabalho nessa hora. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é o que mais solicita, até porque ele ainda precisa, né, desse tempo de acolhida maior. Eu compreendo isso. Mas cada idade tem a sua necessidade. Né? Então, sempre tem esse momento que eles precisam, inclusive, de uma exclusividade. Né? Dá para levar no pacote até certo ponto, para fazer almoço, agora para atender as necessidades individuais. Né? Então... Tem hora que eu acho que eu sou conduzida por instâncias superiores, porque teve um dia que aconteceu isso. Eu estava escrevendo o livro e meu filho, o Gabriel, precisava dessa atenção. E quando eu vi, eu estava lá no quarto conversando com ele. Eu não lembro quando foi que eu deixei o computador e fui para o quarto conversar com ele. E aquela conversa foi essencial para ele. Legal. E tem hora que eu não consigo essa presença de espírito, né? Nem todo dia a gente está inspirado, mas eu acho que no contexto geral da vida... Tá funcionando. Tá dando conta. Tá dando conta. Mas, então, assim, o que você gosta mesmo é de contar história. Contar a história. Esse que é o fio condutor, talvez. Ouvir história. Eu gosto muito. Eu sou uma ótima ouvinte de histórias. E para mim, contar história é ouvir história também. Sim. Até para aumentar seu repertório, né? Pegar vivências, experiências, né? Isso é importante, né? E mesmo quando eu tô escrevendo, também não deixa de ser uma escuta. Sim. Eu falo que eu escrevo com o ouvido. Quando eu escrevo bem, eu escrevo com o ouvido. Quando eu escrevo com a cabeça, não sai nada de muito bom. Mas quando eu escrevo com o ouvido, aí saem coisas que às vezes eu mesmo me surpreendo. Eu falo, nossa, de onde veio isso, né? Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo também. Esse trabalho de ampliar a escuta. Entendi. E aí, de tanto você gostar de ouvir histórias, você resolveu contar a história dos seus 3 partos. Como que foi? Como que se deu começou? Isso? Como começou tudo isso? Bom, quando a gente, eu e o Dija, meu companheiro, quando a gente conversou a respeito do primeiro parto, né, do Pedro, quando eu fiquei grávida, alguma coisa dentro de mim sempre dizia que eu não queria uma cesariana, na verdade não queria nem estar no hospital. Né? Meu pai é médico, isso é engraçado, meu pai viveu no hospital a vida inteira, mas
Alguma coisa dentro de mim dizia, não, hospital não, não. Só que hoje, ainda bem, tem uma rede grande, né, de mulheres que estão aí com milhões de blogs e sites falando sobre isso, mas na época não tinha isso, não tinha tanto isso, né? Então, por sorte, a gente tinha um meio de relação, amigos que conheciam algumas pessoas, entre elas a Vilma, né, que foi a parteira. Né? E aí, quando eu liguei para a Vilma, que eu queria, mas eu tinha um pouco de medo, né, porque eu sabia que eu queria um parto humanizado, mas em casa era meio assustador. Aí eu perguntei pra ela, falei, olha, tô aqui querendo saber como é que é e tal. Aí ela, mas você tá de quantas semanas? Eu falei, não, eu tô no comecinho. Ela, mas você já tá pensando no parto? Você tem que pensar na gravidez. Eu falei, ué, mas não tem que pensar no parto também? Como assim, né? Que história é essa? Ela falou, não, vamos conversar. Vocês vão ter que me convencer que vocês querem isso mesmo. Foi assim, o primeiro diálogo com a Vilma foi esse, no telefone. Vocês tinham que convencê-la. Ela é assim. Ela é assim. Foi ótimo. Porque realmente ela tem razão, né? Não é uma coisa que você faz por moda ou porque alguém te impôs. Você tem que estar convicto disso. Eu tinha que estar convicta disso, né? Especialmente eu, a mulher, porque a gente passa por um processo muito intenso, né? Uma morte, na verdade. Então não dá para fazer isso assim de alegre, você tem que ter certeza. Mesmo com todas as dúvidas que a gente tem, mas pelo menos a certeza dessa opção. E aí eu passei por isso, né? Depois eu posso contar com mais detalhes, mas foi um processo incrível, né? Na primeira vez, contra tudo e contra todos, porque todo mundo fica apavorado com a ideia de você parir em casa, como se isso fosse família, um absurdo. Família, mesmo, especialmente família, assim. Não todo mundo da família, né? A gente teve alguns apoios. Eu entendo, não é uma coisa que hoje é mais divulgado. Na época era uma coisa, o pessoal falava assim, mas você vai querer fazer que nem índio? Né? Como se para mim isso fosse para mim era um elogio, inclusive. Eu falei, quero fazer igual índio. Exatamente isso, você entendeu tudo. Quero estar em conexão com a minha natureza, quero entender o que é isso, né? Bom, aí como eu vivi esse processo, depois os outros também vieram, né? Obviamente, a partir dessa experiência de parto em casa, eu quis ter os outros em casa também. E várias pessoas que sentiam esse chamado, que sentiam esse desejo, várias mulheres vinham me perguntar como tinha sido, porque também queriam fazer. Eu nunca fiquei convencendo ninguém, eu respeito muito a opção de cada mulher. Quem quer fazer cesariana, ok. Eu não fico militando, né, nesse sentido de ficar impondo o que foi pra mim bom. Mas se alguém me pergunta, porque diz que tá a fim de fazer, eu conto, né? Porque é incrível, Senta uma aqui, minha experiência. filha, né? Tá bom, você quer saber, então vamos lá. E isso eu vi que ajudou muita gente. Né? Porque a gente tem sempre essa interferência, né, do controle, de achar que a vida tem que ser controlada. Isso vale para muita coisa. Então, isso traz muito medo e muitas vezes o medo ele é infundado. Né? Ele está muito mais baseado numa imaginação do que em alguma coisa que realmente está acontecendo. Né? Então, se o seu organismo está bem, se você está bem, se o bebê está bem, não tem por que não fazer se você não quer. Mas, enfim. E aí eu vi que ajudou muito essas conversas. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu podia escrever um livro sobre isso, né? Ficava assim lá na memória, né? Lá no desejo, a memória dos partos, mas eu nunca tinha sentado para escrever. Aí um dia uma amiga, que é jornalista, a Lisandra, que é a editora, dona da Pollen, que é a editora que publicou O Canto da Terra, ela foi à minha casa e falou, olha, eu estou montando uma editora, eu gostaria de um livro seu, que ela já me conhecia pelo blog, né? Porque a gente também estudou junto na ECA. E eu falei, sério? Ela falou, ela mais ou menos falou, linha editorial. E quando eu falei, bom, tô querendo escrever um livro sobre parto, serve? Ela, é isso, quero. E aí o livro já nasceu como editora, né? Então não tinha como. Isso é difícil, hein? Foi um presente. Foi um presente. Eu sou muito agradecida a ela também, né? Uma mulher super batalhadora também, tá empreendendo a Pollen aí na raça. E ela é uma parteira de livros, né? Ela fez meu parto do primeiro livro também. E é isso. E aí eu sentei e falei, agora eu vou ter que escrever, né? E não foi um processo só de memória, de trazer na memória, foi um processo de reviver. Sim. Cada parto que está aqui, ele foi evocado, ele foi revivido, né? Por isso também não foi um livro fácil de escrever. Não foi algo que foi, conforme foi acontecendo, você foi escrevendo, né? Você teve que puxar a memória. Então, alguns textos que estão aqui eu escrevi na época. Eu até tenho uma diferenciação, inclusive gráfica, né, para deixar bem claro, né, o que é dessa época, o que foi da época que o livro foi escrito, o que não era. Mas muita coisa eu escrevi depois. Os relatos de parto mesmo foram todos escritos quando eu escrevi o livro. E eu achei interessante isso, porque eu não tinha conseguido sentar para escrever sobre isso ainda.
Eu acho que é porque é um momento de muita intensidade, voltar para ele mexe muito, né? Não é só lembrar e escrever, era reviver mesmo. Sim. E de forma sintética, né? Então, quando eu Você acabei de teve uma perda também, né? Um aborto espontâneo. Que Isso, você também conta, né? eu conto. Então, essa também foi uma opção. Entre o meu segundo e o meu terceiro, o quarto, na verdade, né? Que é o Francisco, eu tive uma gravidez e ela foi interrompida, né? Foi um aborto espontâneo. E foi uma experiência muito forte, muito forte. Muitas mulheres passam por isso, né? A taxa em que isso acontece é muito alta, mas nem por isso deixa de ser uma perda, né? Deixa de ser um luto. Claro. E foi uma experiência que eu precisei aprender a viver, porque uma semana depois eu já estava na minha aula de pós-graduação, né? Claro, sentindo aquela dor, mas querendo tocar para frente. E ali eu tive um piripaque, eu caí. Eu tive um desmaio no meio da aula. Literalmente, então, piripaque. Eu caí mesmo, eu apaguei. E quando eu acordei, eu comecei a chorar e não parava mais. Eu fiquei 2 horas chorando. Quanto tempo que de gestação você tinha? Eu tinha uns 3 meses, mais ou menos. Eu tive que fazer curetagem, foi um processo que difícil. Não foi tão simples assim. Mas que eu também vivi naturalmente, né? Quando eu descobri por um ultrassom que a gestação estava interrompida, o médico que estava lá no hospital já quis me dar um remédio. Eu falei, não, né? Liguei para a Vilma, eu sempre ligava para a Vilma, que era a parteira. Eu falei, Vilma, e aí? Ela falou, olha, vê se sai natural, né? Esse remédio aí é muito forte, vê aí o que você sente. E naquela madrugada eu vivi esse processo. Foi como um parto, só que foi um parto de dor, né? Mas eu também descobri que ali tinha muita conexão. É meio estranho falar isso, mas é verdade. Eu estava muito acompanhada espiritualmente e aquilo foi muito forte, apesar da dor. E aí eu escrevi um poema depois, né? Eu tenho uma cerejeira dessas sakuras na minha casa e foi Lindas. Justo naquele inverno a cerejeira floresceu. E aí eu fiz um poema que eu não sabia se era menino ou menina, né? No livro eu coloco um nome, porque por uma constelação familiar apareceu que era um menino, mas não dá para saber exatamente. Então eu chamava de Sakura. E aí, com esse poema, algumas amigas que são doulas, elas distribuíram para algumas mulheres que passaram por essa experiência também. E ela falou assim, olha, isso é muito importante, né? Porque esse tema é um tabu. Sim. A gente passa por isso e a gente não fala sobre isso. E aí eu resolvi escrever um capítulo sobre ele. E foi, claro, o mais difícil, né? Porque nada da vida está desconectado, né? Tá tudo em conexão. Então, foi quando eu senti a morte dentro de mim. E tinha muita coisa na minha vida morrendo também. Muita coisa. Na verdade, estava tudo desmoronando. E são processos da própria vida, né? E depois o que ficou de pé é o que tinha força. Mas quando você está passando por isso, não tem poesia. Você não pensa assim, né? Nossa, no momento, não, né? É isso, eu vivi a morte dentro de mim, né? Tinha momentos e era muito estranho, parecia o mar, sabe quando você vê a onda chegando? E de repente ela vem. Tinha dias que eu estava em casa com os meninos, de repente eu começava a sentir aquela mesma sensação de que eu ia desmaiar, vinha a onda, aí eu chorava, aquilo, né? Se eu não chorasse, eu desmaiava, era assim. Você precisava daquele momento de choro. Eu precisava daquilo. E aí eu resolvi escrever sobre isso, né? Não só sobre a experiência em si, mas sobre como é importante viver os invernos, né? Para mim foi um inverno. E é interessante que quando eu engravidei de novo, que foi o Francisco, que é o 4º filho, na verdade, ele nasceu junto com a primavera. Né? Então, realmente, o aborto foi o inverno e o Francisco chegou na primavera, né? Então, para mim, tem muita conexão com as forças da natureza. Isso me trouxe muita aceitação também, né? E perceber que a gente não controla nada mesmo, né? Eu sou super controladora, imagina, eu escrevo para controlar, né, um pouco do que eu sinto. Eu tento não ser, mas isso é uma coisa que eu vou trabalhando a vida inteira, né? É uma espécie de terapia para você? Eu acho que assim, o processo é terapêutico sempre, né? Porque é um processo de autoconhecimento. Eu estou o tempo todo me perguntando coisas. Nem todas eu tenho resposta. Eu acho até melhor, na minha escrita, não ter respostas. Eu prefiro trazer perguntas, né? Eu não gosto de respostas fechadas. Mas eu sinto que pelo menos as perguntas me fazem caminhar. Sim. Né? E aí, quando eu tenho a possibilidade, que é de transformar em poesia, em transformar em arte, as experiências, por mais dolorosas que elas sejam, eu sinto que elas valeram a pena. E eu sinto que essa é a matéria-prima,
para mim. Sim. E isso para mim é complicado, porque me dá até medo. Quando eu vou escrever uma coisa nova, eu converso com a galera lá em cima, eu falo assim, olha gente, maneira aí, né? Eu preciso de estímulo, mas vamos lá. Né? Porque realmente eu firmei esse pacto comigo de transformar tudo, né, em poesia, em história e, bom, tudo vira material também, né? Bacana. Estamos aqui conversando com a criativa Cláudia Pucci Abrão, além de tudo isso. Cláudia, a gente vai encerrando o primeiro bloco. A gente vai fazer de um modo diferente. Queria pedir para você ler um trechinho do livro para a gente fechar o bloco. Aí você explica o porquê que você escolheu. A gente combinou antes, né, gente? Lógico, né? Não peguei ela de surpresa. Ainda não, né? Quem sabe até o final tá bom. Tá, eu vou explicar depois. Tá bom. Deixa eu baixar aqui o BG. Lá estava ele, no centro do palco. Enorme, convidativo, inesperado, extracotidiano. Lá estava ela, sentada, criança, com desejo no coração e frio na espinha. Um puxando para frente e outro para trás. Alguns outros mais ousados foram imediatamente. Ela, pequena, hesitou. O apresentador do circo fez a última chamada ao passeio. Ela, menina, raspou o pé no chão, moveu o músculo certo que a faria levantar e se jogar, mas no último segundo colou na cadeira. O apresentador abaixou os braços. O tempo acabou. E o elefante deu 5 voltas pelo picadeiro e as crianças, cheias de coragem, lá em cima, pulavam no seu cangote. E ela apenas assistiu à aventura. E o tempo passou e novos elefantes vieram. Agora explica pra nós. Então, é muito bonito. Eu quis abrir o livro com essa história, que é verdade, né? Foi quando eu fui no circo. Ela Ela é verdadeira, é verdadeira. Figura de linguagem, não. Não, eu só poetizei, mas eu não passei no elefante porque eu fiquei com medo, né? E quando eu vi as crianças lá em cima, eu falei, gente, eu queria tanto ter feito isso, por que eu não fiz, né? E aquele dia eu falei, nunca mais eu vou deixar passar um elefante na minha vida. E eu acho que esse poema eu já tinha escrito, independente do Canto da Terra, mas quando eu estava fazendo a coletânea dos textos, eu falei, não, eu preciso abrir com esse, né? Porque quando eu resolvi ter um filho em casa, foi a mesma sensação do elefante. Eu falei assim, gente, não, será que eu vou dar? É muito grande isso, né? Mas eu sentia o frio na barriga, era o mesmo frio na barriga, né? E eu descobri que quando eu sinto um frio na barriga, eu preciso ir. É sinal de que eu preciso ir. E é isso. Isso vale para muita coisa. Verdade. A gente vai encerrando o primeiro bloco aqui. Na volta ela vai falar uma vez, tudo bem, para ver como é que era o parto em casa, o parto domiciliar, mas aí depois foi de novo e de novo. Ela vai explicar um pouco o processo, como funciona. Mande suas mensagens para a Cláudia Pucci através do WhatsApp 11 94580 2334. Quer vê-la? Quer ver a Cláudia? Tem a câmera aqui. Desse lado aqui, viu, Cláudia? Conectados Rádio, lá no nosso canal no YouTube. Você pode conferir a nossa entrevista de hoje. Daqui a pouco tem uma live lá na minha página no Facebook também, hein? Se liga aí. Simbora e a gente já volta. Estamos de volta aqui com Simbora, recebendo ela, Cláudia Pucci Abrão, escritora, cineasta, mãe das 3 crianças, esposa do Djair. Ufa, bastante coisinha. Cláudia, a gente estava falando um pouco do parto, como que foi a escolha por fazer. A gente queria saber um pouco como foi o processo, como foi? Porque a gente estava conversando, cada parto é um parto. Eu acredito que um parto em casa, com todo não sei se é a palavra certa, você me corrige, um ritual. Uhum. Um ritual. Deve ter suas diferenças, suas peculiaridades. Então eu queria assim, que você resumisse um pouquinho como foi cada um deles pra gente, que eu acho que é isso que você conta também no livro, né? Eu vou tentar resumir, que cada história é gigante. Mas uma coisa que eu gostaria de falar assim, a respeito dos partos em geral, né? Você vivenciar isso, quando a gente vivencia isso de verdade, não de verdade, né? Todo mundo vivencia de verdade, mas nesse processo natural, esperando o momento de chegar, entendendo toda a sincronicidade que tem ao redor, né? Eu realmente acredito que o jeito de nascer tem a ver com cada criança que veio. Na verdade, desde a gestação, né? O que acontecia com você durante a gestação. A gente acabou de ouvir que a Mercedes Souza
eu fiz questão de colocar essa música na seleção porque, para mim, essa língua espanhol, falando de amor, né, na época, antes da engravidar do Pedro, eu estava muito em contato com o movimento humanista também. A gente ia para o Chile, ia para a Argentina. Essa noção da América, né, como um todo, do mundo como um todo, mas especialmente a América Latina, los hermanos, né, nossos irmãos. Então tinha uma conexão muito grande com isso. E o Pedro tem a ver com isso também, né? Então, desde a gestação, eu acho que quem chegou tem a ver com o momento que você estava vivendo, e o parto é como se fosse o ápice disso. Então, no caso do Pedro, o trabalho de parto começou no teatro. Eu estava dentro do teatro, tinha a data provável de parto, né, que eles mais ou menos calculam, as parteiras calculam, era 30 de maio, e já era 7 de junho, e ele não tinha nascido ainda. Isso para muita gente é desesperador. Esse tempo de espera, essa dilatação do tempo de espera, tem um texto no livro só sobre isso, que chama 10 Luas, que é esse tempo de esperar a vida chegar, sem saber, não ter a menor ideia de quando isso vai acontecer, confiando que isso vai acontecer. Então eu estava nesse momento, né? O primeiro filho, né? Com essa expectativa de fazer o parto em casa, então eu estava uma pilha, na verdade, uma pilha. Faço e ideia. Escrevendo uma peça sobre Clarice Lispector, que não ajuda muito, né? Eu estava praticamente enlouquecendo. E aí eu falei, bom, vamos sair de casa. E o Didi já estava em cartaz com a Companhia dos Gansos. E aí eu falei, não vou ficar em casa não, eu vou assistir, vamos ao teatro, tá tudo certo, né? Se o Pedro quiser chegar, a gente depois vai para casa. E foi o que aconteceu. Para a peça, né? Por sorte, era uma comédia, porque eu estava lá na plateia, quando o pessoal ria, eu aproveitava para dar uns gritos, porque eu comecei a sentir dilatação ali, né? Eu esperei acabar a peça, lógico, mas quando acabou, eles geralmente ficavam lá arrumando o cenário, eu falei, olha, vamos para casa, porque começou, né? E isso era uma quinta-noite. Aí eu passei a madrugada de quinta para sexta, sentindo dores e tal, já sabendo que tinha começado. Mais nada. Acordei, liguei pra Vilma, ela falou, tá tudo certo, vai, né, vive a vida normal. Aí a gente foi, comprou peixe pra fazer almoço, ficamos lá o dia inteiro. Na época a gente morava numa casinha sobradada, tinha um problema elétrico, era mal dimensionado, então vivia caindo a luz e eu precisava de luz, porque era frio, e eu precisava tomar banho durante o trabalho de parto, então tinha um detalhe. Quando ela chegou, já estava indo bem o trabalho, só que o dia já precisou sair numa sexta-feira. Já era sexta-feira à noite, né? Então, de quinta à noite, passou para sexta à noite, ele saiu para comprar um disjuntor, naquele trânsito caótico, e eu fiquei lá com a Vilma, dançando. Dançando. Como você falou da música, né? O Cangoma me chamou, era uma das músicas que eu adorava dançar essa música, porque a gente precisa se mexer, né? Essa história de ficar quieta respirando. Durante o parto, então, dançando? Não, o trabalho de parto é rock and roll, gente. Não é meditativo. É o ápice da fúria, assim. É muito yang. É um processo muito yang. Esse processo, e ao mesmo tempo é extremamente feminino, né? Sim. Porque é um processo de escuta. E a maior dificuldade foi essa, nesse parto. Porque tinha uma posição de meia-lua que tinha que fazer com o corpo, que é uma posição feminina, né, de receptividade, de deixar acontecer. E eu me achava super feminina. Naquele dia eu descobri que não era nada feminina, porque o meu corpo naturalmente fazia uma posição de guerra. Ele estufava, assim, eu estufava o peito, e a falava, Cláudia, mas não é assim. Eu falei, mas eu não consigo, porque na hora que vinha a dor, eu me colocava para enfrentar aquilo, né, e eu tinha que receber a dor. Vai receber uma dor de parto, você não sabe o que é isso. Por mais que você se prepare, você não... Não, a gente não tem ideia do que é, não tem ideia. E aí foi aquela madrugada inteira, esse processo que eu passei comigo, de entender de não entender nada e me entregar. E foi muito difícil, muito, muito difícil. Aí uma hora eu tava lá no chuveiro, quase desmaiando, e a Vilma falou, Cláudia, você tá cansada, então faz assim, ou você dorme ou você faz esse menino nascer. E ela falou isso numa boa, não foi tão brava como eu falei agora, ela falou fofa, mas ela realmente queria dizer, vai dormir, né? Só que aquela frase me bateu de um jeito que eu falava, não, eu não posso dormir, eu não quero ficar dormindo, eu quero que ele exista, né? E me caiu nesse lugar essa frase, eu não quero passar a vida dormindo, né? Eu quero que a vida aconteça. E ali alguma coisa aconteceu. Eu lembro que era uma sensação de estar caindo para trás,
de estar me jogando para trás. E naquele momento o trabalho tomou outro rumo e o Pedro chegou com sol, ele chegou às 6 horas da manhã. Quer dizer, começou quinta-noite e chegou sábado de manhã. Quinta-noite e sábado de manhã. O trabalho começou quinta-noite e ele chegou sábado com sol. Uau! E aí é uma sensação, não tem como descrever, assim, para mim o resumo desse momento sai, né, aquela criatura divina de dentro da gente e segurar ele. Eu lembro que eu segurava ele aqui no peito, né, era um montinho cor-de-rosa, que respirava, que vivia, que era alguém, que era um... E para mim aquilo não tinha como descrever aquela sensação de ter uma outra pessoa ali na minha vida a partir daquele momento, de fora... E colado comigo, né? A gente ainda conspirando ali. E o Dija viu ele chegando, né? Ele viu o olhar, do primeiro olhar que o Pedro deu pro mundo, ele viu. Isso foi muito bonito, que até hoje ele fala, quando o Pedro tá passando por uma situação nova, ele fala o mesmo olhar. E ele sabe que olhar é esse. Ele falou assim, agora esse momento é importante para ele, porque ele tá fazendo aquele olhar, né? E ele chegou, legal. Abriu o olho e olhou pro mundo. Então esse foi o parto do Pedro, né? Começou num teatro e ele é extremamente musical, extremamente poeta. Ele falava com música, ele falou muito tempo com música, né? Ele tinha uma linguagem própria, inclusive. E eu estava mergulhada em poesia. Quando eu estava grávida dele, eu estava escrevendo 2 peças, né? Uma sobre Clarice e uma outra era musical também. Então, não tem como não associar uma coisa com a outra, sim, né? Essa foi a chegada do Pedro. Quer que eu siga contando? Deixa eu só ler uma mensagem aqui que chegou aqui. Tá. Parabéns à rádio pela sábia escolha para a entrevista de hoje. Cláudia é uma contadora de histórias maravilhosa. Impossível não se emocionar, rir, chorar, prender o ar com o que ela escreve. Um feliz dia para essa super mulher, mãe, esposa e grande amiga. Beijos, Lenora. Já sei quem é. É uma grande pra amiga você. mesmo. Que delícia. E aí tivemos o segundo parto. Aí é o Gabriel. O Gabriel. Né? O Gabriel foi assim, a gente morava numa casinha na Lapa, né? Essa casinha que precisou comprar o juntor, que quando chovia mais dentro que fora dela. E aí a gente resolveu ir para uma casa maior, né? Comprar uma casa. E aí fomos para o Butantã. E a gente resolveu comprar essa casa e reformar, fazer um sobrado, já ter espaço mesmo para as crianças, né? E ter o quintal. E não foi uma reforma, foi uma reconstrução da casa. Eu não vou nem falar da obra, porque isso daí foi mais difícil que o parto. Foi 1 ano e meio, 3 equipes de pedreiro, só por Deus. Nossa Senhora. É terrível essa fase, né? E aí, no meio disso, né, no meio da obra, engravidei de novo. E tudo bem, né? Teve uma alminha que falou assim, oba, vai ter espaço, então eu vou chegar. E aí a obra ganhou um deadline, o que era ótimo, né? Ou né, não era um deadline, era um nascimento, né? Um birth line. Vai ter que acabar, porque ele vai chegar em casa e tinha que acabar. E aquilo não acabava nunca. Não acabava nunca, não acabava nunca. E foi... E junto com a obra, né, como se isso fosse pouco, nós estávamos organizando a Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência, que é junto também com o movimento humanista, que acontecia no mundo inteiro. Então eu estava produzindo um show que ia acontecer, um show da marcha, em dezembro. É tudo voluntário, que também estava dando um monte de problema, também não vou entrar nisso. Mas assim, foi um ano que eu tive que ser muito guerreira. A síntese é essa. Tive que ser muito macho, muito guerreira, muito... Porque era muita coisa que exigia estar para fora num momento que deveria ser o oposto, né? Porque a gestação... Claro. A gente está falando muito de parto, mas a gestação é um momento de muita escuta. É um momento abençoado, assim. É maravilhoso o que acontece com a gente quando a gente está grávida. Pelo menos comigo, né? Não vou generalizar, mas vem muita informação, a gente fica plenamente conectada com tudo. E eu tentava viver isso, né? No meio de um cotidiano que me exigia muita luta para fora. Né? Fora o trabalho, fora tudo que eu fazia. Né? Dando aula, enfim. Era muita correria. E aí foi chegando perto, né? Era dezembro. A gente não conseguia finalizar a obra, porque tinha um pintor que desapareceu. E a minha mãe mora no interior.
E minha mãe falou, olha, eu tenho uma equipe de pintores aqui, eu vou mandar para acabar logo essa casa, porque, pelo amor de Deus, o seu filho vai nascer e a casa está nesse estado, né? Pô, que bom, hein? E a gente falou, tá bom, vai, né? Manda aí, eles dormiram em casa, né? Tinham que dormir em casa. Então, era essa a situação. Eu já nem lembrava mais a data provável de parto, porque eu estava torcendo tanto para ser depois daquilo tudo, né? E tava lá os pintores em casa, tinha uns 4 pessoas dormindo lá, a casa estava sem janela. Isso era uma sexta-feira. Bom, eu acordei cedo, a gente começou a trabalhar, eu tava limpando a casa porque eu ia fazer o chá de bebê, olha que louca, chá de bebê no domingo. E eles terminariam tudo no sábado de manhã. Quando foi sexta-feira, eu trabalhei o dia inteiro arrumando lá, limpando. Quando foi à noite, eu comecei a sentir as contrações. E eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Essa casa nesse estado, esse menino chegando. Aí eu falei, vou tomar um banho, ver se passa. Louca, né? Ver se passa, imagina. Eu querendo segurar a vida. Aí fui, tomei um banho e foi pior, né? Porque foi melhor. Eu relaxei e pronto. Aí chegou com tudo, as contrações. Eu chamei o Dija no canto e falei, olha, tá chegando. Ele, não acredito, como é que vai ser isso? Eu falei, não sei, mas tá chegando, a gente vai ter que dar um jeito, né? E um dos pintores era muito engraçado, porque ele tava, assim, apavorado com a ideia de eu fazer um parto em casa. E ele virou pro Dija e falou assim, mas você vai ver isso? Ele falou assim, claro que eu vou ver. Ele, mas tem homem que é mais homem que outro homem mesmo, porque Deus me livre ver um negócio desse. Cruz credo, ainda bem que eu vou estar longe daqui. Bom, imagina este homem me vendo com contrações. E, né, a passagem era só pro dia seguinte. E aí foi isso, eu passei a madrugada, tendo mesmo as contrações, eu entrei em trabalho de parto. Meu quarto não tinha janela, então eu fiquei olhando para as estrelas. E me veio uma conexão fortíssima, especialmente com as minhas avós, né, que já não estavam mais aqui. E chegou no dia seguinte, quando foi umas 5:30 da manhã, o Dija falou, e aí? Eu falei assim, olha, o negócio tá avançando aqui, né? Eu acho que não vai demorar muito, não. E aí, todos os pedreiros e pintores e pedreiro que chegou, e todo mundo começou a fazer faxina. Então, tinham 6 homens fazendo faxina na parte de baixo da minha casa, eu moro num sobrado, e eu lá em cima respirando com a bola de pilates. Gente. Quando foi umas 9 horas, tava tudo limpinho, a Vilma chegou, e eles saíram correndo de lá. E 11 horas o Gabriel já tinha nascido, né? Porque foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Eu estava esperando que eu ia passar de novo um dia em toda aquela história, como foi do Pedro, né? Mas não, foi assim, ela começou a fazer massagem, aí uma hora eu falei assim, nossa, Vilma, mas tá doendo muito agora. E ela falou assim, porque já tá nascendo. Quando eu ouvi, já tá nascendo, eu falei, não tô acreditando, sério? Ela, Nossa, foi um agradecimento tão grande, assim, de falar assim, nossa, vai ser rápido, que bom, então vamos lá. E aí foi, nasceu, chegou para a hora do almoço. E o Gabriel, e na hora que ele veio, tava um calor, né? Era esse calor de fevereiro. E na hora que ele chegou um vento. Bateu um vento no quarto. Caramba. Né? A gente brinca que ele veio montado no vento, né? E ele é assim, ele é o vento da casa. Uhum. Ele é a alegria da casa. E eu tinha tanto medo que ele nascesse preocupado, que nem eu fiquei a gravidez inteira. Eu falei, gente, eu tô passando isso tudo pro meu filho, né? A gente fica encanado. Mas quando ele veio, era um menino tão feliz. Ele é um menino muito feliz, né? E eu falo que ele é amigo do Saci. Porque eu tenho certeza que ele resolveu chegar naquele dia só pra ver aquela confusão acontecendo. Que ele adora. Só pra ver a bagunça. Só pra ver a bagunça. Então essa foi a chegada do Gabriel. E ele é um super construtor, ele adora construir coisas. Veio com ele, né? E resolveu ser no meio da obra, né? Então, enfim, essa figura. Quer que eu siga agora com o próximo? Pode seguir pro Francisco. Bom, o Francisco, como eu já contei a história, né? Ele veio depois daquele inverno. Então, quando eu engravidei do Chico, eu não consigo descrever, assim, eu estava muito mexida ainda, né? Com tudo aquilo. Eu vinha de um ano muito difícil, porque não foi só o luto do filho, foi o luto de muitas coisas. E algumas coisas, inclusive na relação, né? Porque uma relação longa, ela passa por esses processos também de morte e renascimento. Então, a gente chegou a olhar um para o outro e decidir caminhar junto, apesar das dificuldades. E quando o Francisco chegou, eu senti como uma flor mesmo. Sabe aquela primeira flor que brota depois do inverno? Você fala, nossa, existe primavera, né? Existe uma segunda primavera. Então, para mim, ele é a segunda primavera. E durante a gestação dele, foi um momento em que eu estava muito mergulhada nas questões do feminino.
eu fazia um trabalho muito bonito, um trabalho que tem raiz xamânica, né, que chama Conselho das Anciãs, das 13 Luas. Era um trabalho de conexão com as 13 anciãs, com 13 aspectos do feminino, da aceitação, do caminhar na verdade. Então vinha muito essa noção do que é verdade para mim, né? Era um momento que eu estava questionando, vinha de um processo de morte, então também questionando o meu trabalho. Não que eu não gostasse do que eu fazia, eu gostava muito, gosto muito de dar aula, mas a artista dentro de mim estava um pouco em segundo plano. E aquilo estava me deixando muito louca. Eu precisava tomar uma solução, né? Tomar uma resolução na vida. Então foi um momento de dissolver muita coisa e refazer muita coisa. E ele chegou nesse momento. Participei de um debate, na época eu ainda dava aula na SPM, fui convidada para um debate feminista, né? E foi um debate incrível, que tinha, assim, a raiz do debate tinha a ver com alguns problemas que estavam acontecendo em festas universitárias, né? Dificuldade de entender que o corpo da mulher é dela e pronto, né? Algumas coisas absurdas. E eu fui para esse debate, eu até conto essa história no livro, e ela está muito conectada com essa história desse parto, né? Dessa criança. Porque, como eu falei, a gente fica muito aberta quando está grávida. E eu estava num lugar que eu estava acostumada, né? Então, quando eu entrei lá, eu fiquei muito nervosa. Eu sentia um tremor, parecia um terremoto. E eu não conseguia entender de onde vinha aquilo, né? Porque eu não fico nervosa dando aula. Mas o assunto que veio à tona, essa história de por que eu não posso pegar, por que eu não posso passar, né? Aquilo foi tomando uma proporção e eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo? Eu ficava pensando, o que está acontecendo comigo? Porque eu ficava tremendo ali. E quando acabou o debate, que no final pegou fogo, no final foi ótimo e tal, mas eu falei assim, gente, o que é isso, né? E aí eu percebi que tem a ver com os processos da própria terra. O corpo da mulher e a terra, essa questão da posse, da propriedade, né? Esse tema do patriarcado, de eu vou lá e vou colocar uma cerca, isso é meu, porque eu não confio se eu deixar solto, eu vou continuar tendo isso, a terra não vai me prover se eu deixar ela livre, né? Eu preciso controlar, porque senão eu não vou ter o sustento que eu preciso. Essa informação que gera todo esse controle, patriarcado, posse, tudo isso. E, gente, isso está também no corpo da mulher, né? Essa necessidade de possuir, de dizer é minha, né? De não se conformar em se ver livre, ver solto, né? E eu entendi. Eu falei, nossa, eu estou falando do feminino e das questões de posse aqui também, né? O corpo da terra, o canto da terra é também o corpo da mulher. E aí parir também tem a ver com confiar. Confiar é fiar com, né? Confiar que você não está sozinho. E essa foi a minha prova de fogo no parto do Francisco, né? Por isso que eu contei essa história. Porque, diferente do Gabriel, imagina, eu estava apavorada de passar por aquilo de novo, né? Da casa bagunçada, porque é legal contar, mas no dia eu fiquei enlouquecida. Aí, falei, não, eu vou deixar essa casa impecável. Aí pedi licença maternidade bem antes, somou com as minhas férias, eu limpei a casa inteira, não tinha, a despensa estava lotada, eu não tinha o que fazer, né? Porque eu fiquei esperando. E o Francisco, isso nunca tinha acontecido. Parecia que eu estava entrando em trabalho de parto, mas não era. Então, várias vezes eu achava que era, mas não era. Né? E aquilo foi me gerando um estado. E aí eu ia limpando a casa, ia arrumando a casa. Então, estava tudo pronto. Quando finalmente aconteceu, né, começou mesmo o trabalho de parto, eu entrei num lugar ali que... um lugar que quem escreve tem esse problema. Não sei se todo mundo que escreve, mas eu tenho, né? Que às vezes é capturado pela imaginação. E começam a entrar umas correntes de medo baseadas em coisas que realmente não estão acontecendo, né? São puros delírios, assim. E aí aconteceu isso comigo. E eu não conseguia. Foi um trabalho muito mais demorado, eu achei que fosse ser rápido. E o que aconteceu é que não tinha nada segurando ele fisicamente e ele não descia. Nossa. Ele não descia. E havia uma forma, mas o que está acontecendo? Eu falava, não sei, eu só quero que ele nasça, eu não sei o que está acontecendo. Né? E aí, enfim, veio uma figura, né, que aí eu até relato no livro, que é o controlador das vidas, né? Essa figura que diz, você não vai conseguir. E aí eu entrei nesse turbilhão. Tinha a experiência ainda, né, do aborto, que entrava como um fantasma ali, então não era a mesma coisa. Eu já tinha passado por aquilo também, então o medo veio muito forte. Veio muito medo. Muito medo. Apesar de ser o terceiro já, né? Não precisaria ter medo de nada, mas veio muito medo. Eu fiquei apavorada. E aí, ao mesmo tempo, eu estava no chuveiro uma hora
E eu percebi o quanto que vinha orgulho também, de falar assim, não, tem que nascer em casa também, os outros 2 nasceram. E chegou uma hora que nem aquilo mais eu sustentava, né? Aí eu chamei o Dija, porque eu queria ficar sozinha, ele falou, o que foi? Eu falei, olha, se eu precisar ir pro hospital, eu vou, tá? Ele falou, tá bom, mas você quer ir? Eu falei, não quero. Podia nem imaginar sentir aquilo, né? Aquelas dores todas, porque tava doendo muito. E aí chegou uma hora que eu senti que eu realmente precisava ficar sozinha, e eu fiquei no chuveiro. Eu já não sabia mais o que fazer, já tinha rezado tudo que eu sabia, já tinha pedido... Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não queria sair dali, mas ao mesmo tempo não via nenhum indício, né, de que ele iria nascer. E uma hora eu não sei o que aconteceu, né? Eu lembro que eu estava debaixo do chuveiro, eu levantei o braço, assim, eu dei um grito e aí eu senti ele descendo. Nossa. E eu senti uma presença muito forte ali. Muito forte. Das outras vezes eu não estava fisicamente sozinha, né? Eles estavam sempre comigo, o Dija e a Vilma. Aquela vez eu precisei ficar sozinha. E quando eu fiquei sozinha, eu vi que eu não estava sozinha. E foi naquela hora que eu senti o Francisco, né? A cabeça descendo mesmo, e eu dei um grito. Mas assim, um grito. Acho que foi o grito mais alucinante da minha vida. Falei, ele tá nascendo! Aí o Dija subiu, aí a Vilma subiu. E aí a gente foi lá para um lugar que é muito especial na minha casa, né? Que é uma salinha na parte de cima da casa, que é a nossa biblioteca. E tem umas almofadas, é onde a gente conta as histórias também. E é onde eu escrevo também, eu tenho uma mesinha ali do lado. E ali ele chegou, né? E ali ele chegou provando que a vida chega, provando que a primavera chega, provando que é possível. Porque até aquele momento, o inverno ainda estava muito forte dentro de mim, né? Uhum. E aí quando ele chegou, foi uma sensação assim de que é possível confiar. Foi essa informação, confia. É possível confiar. Né? A terra está aí. Tudo no seu tempo também, né? Tudo tem o seu tempo. A fruta só cai do pé quando ela está madura e está tudo certo. Né? Você não precisa controlar. Tudo isso que a gente tem como informação, eu realmente introjetei isso em mim com a chegada dele ali. Né? Então, eu tenho uma foto que marca exatamente esse momento. Eu tenho um sorriso que acho que está dando volta no meu rosto, assim, porque era tudo, era um alívio, era um agradecimento, né? Era tudo isso. E aí, quando chega a criança... aí você não sente mais nada, toda a dor vai embora. Realmente acaba é assim tudo, que acontece. Acaba tudo. Isso são coisas que só vocês mulheres sabem. É verdade. Cláudia, vamos encerrar mais um bloco com literatura? Vamos ler mais uma coisinha? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que ela preparou aqui pra gente. Escolhendo trechos mais curtinhos, vamos lá. Tá bom. Bom, já que falamos dos partos, né, eu escolhi a abertura do livro, que chama A Difícil Descida à Terra de Todos os Partos. Num tempo de desequilíbrio, brotei. Numa era de espadas e pontas, aportei. Peguei também minhas armas, ainda que fossem perfumes. Vesti também minhas fardas, ainda que fossem rendadas. Assim cresci, moleque, achando-me fêmea, ainda que de longe ouvindo o chamado. A andança, sempre urgente, ganhar mundos, ganhar sóis, de batalha em batalha, conquista do espaço, eis a aventura que eu aprendi a desejar. E ainda desejo, sonho e busco. Mas o lindo das aventuranças são as grandes reviravoltas. E no meio dessa história, eu arredondei. Tornei-me invólucro e matéria da mais incrível alquimia, e enquanto gestava, o chamado distante tornou-se um som semente. Do centro de tudo, em espiral ascendente, em sutil rememória. Junto com a cria, algo mais renascia, trazendo os espaços vazios da espera, fazendo da espada um contorno de esfera, levando aos ouvidos o canto da terra. Não aquela que se conquista, a que se torna, no ato de abrir-se inteira, tornar-se toda a passagem para o humilde descer. E a Cláudia que ainda se emociona ainda com seus próprios textos. Bonito. Muito lindo. Vamos dar um tempo para a Cláudia? Vamos para o nosso intervalo e a gente já volta aqui com mais Simbora com a Cláudia Pucci. Simbora! Com Alexandre Nunes. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD.
Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo. Informa EBR Logic. Realização Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados. A FUNSAI conectada com você. E estamos de volta aqui com Simbora. Você acabou de ouvir Mônica Salmaço, Mar e Lua. E vamos direto para o nosso quadro. Simbora, o programa que você faz. Simbora, culturear. Simbora Cultural de hoje é um presente para você, para todos nós. No mês de março, a Entre Rodas e Batom da minha amiga Elaine Lemos Osores tem um presente para você. Venha se emocionar com a história de Paula, uma mulher com lembranças marcantes e sentimentos profundos. No espetáculo Nunca Mais, Coração de Mulher. Estreou no dia 4 de março e vai até o dia 26, né? Curta temporada. Sábados às 21 horas, domingo às 19 horas. O local é a Casa de Teatro Maria José de Carvalho, aqui na Silva Bueno, 1533, no Ipiranga, aqui pertinho da Rádio Conectados. O ingresso custa R$30 a meia 15. E tem um folder que depois a gente vai replicar na nossa página facebook.com/programa Simbora. Se você levar esse folder, você ganha um desconto na entrada. Então, uma história para você, mulher. Nunca Mais, Coração de Mulher. Esse foi o quadro Simbora, o programa que você faz. Simbora, culturear. Esse foi o Simbora Culturear de hoje. Cláudia, tá recuperada? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Então vamos embora. É denso mesmo, né? E eu acredito que você reviva os momentos quando você relê, né? Isso. A gente vai ter que deixar de fazer várias perguntas. Acho que você vai ter que voltar uma outra oportunidade aqui, viu? Você já falou, então, que você não é contra a cesariana, contra o hospital. Você tem a sua opção e respeita as outras. É isso. É difícil falar que eu sou contra a cesariana, né? Porque a cesariana às vezes salva vidas mesmo, né? Sim. Eu sou contra, na verdade, um modelo que conduz a cesariana sem esperar realmente o momento, né, que a criança possa realmente nascer de parto natural. Então existe aí uma cultura, um hábito de fazer isso. Uma indústria até. Uma indústria, Aí se eu começar a falar, não acabo mais. Mas é importante dizer que sim, é uma opção, né? Isso foi plantado, isso daí é intencional. E muitas mulheres sofrem violência hospitalar. Né? Não é só violência física, é uma violência psicológica fortíssima, né? Então, claro, como em qualquer lugar, tem profissionais incríveis trabalhando no hospital, cesaristas. Eu não gosto de generalizar. Estou falando como cultura mesmo, especialmente aqui no Brasil, né? Que tem uma cultura da cesariana muito forte. E vem desse medo. Eu acho que para mim o que eu concluí foi isso. Vem desse medo da própria vida. Né? Inclusive da parte dos médicos também, ou das próprias mulheres. Mas eu tentei muito, eu espero ter conseguido com o livro, não entrar... Eu conto a minha história, para quem quer seguir essa opção, poder ter aqui algum relato, né? Mas eu não fico metendo o meu dedo na opção de cada uma, porque eu acho que cada mulher tem que ser livre para fazer a escolha que quiser. Claro. E na hora, especialmente do parto, você faz o que você pode, viu? Porque... Então, a Vilma fala uma frase que eu gosto muito, que todo nascimento tem que ser comemorado. Eu acho importante isso, eu acho que não é uma questão de conseguir ou não ter um parto natural, não é uma vitória nesse sentido, né? Eu respeito muito a opção de cada mulher, só que eu respeito e eu defendo que ela tenha essa escolha. A questão é essa, ela precisa ter a escolha. Ela precisa ter a escolha de fazer um parto também natural, inclusive no hospital, nem todo mundo quer ter em casa, né? Sim. E essa escolha é muito fechada, né? Então a minha questão é com o sistema, não é com a escolha das mulheres. Cada uma faz o que quer, é isso que eu defendo. Cláudia, feminismo. Nos dias de hoje parece que, assim, às vezes soa até como um palavrão, essa expressão, né? Feminismo, ser feminino. Como que você vê? Você se intitula feminista? Sim. Sim? Sim. E assim, porque eu falo isso um palavrão porque às vezes é muito discriminado quem quer lutar por... É duro que nos dias de hoje ainda se precise lutar, né? Sim. Com igualdade e tudo. Como que você vê o feminismo hoje no Brasil e no mundo?
Olha, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem muitas mulheres que são muito mais capacitadas para isso do que eu, né? Que conhecem mesmo a história. Eu não tenho tantos dados assim, mas o feminismo, na verdade, tem várias vertentes, mas é uma, não sei se uma palavra seria uma luta, mas é uma luta mesmo, né? De abrir um espaço para o óbvio. Né, que eu respeito a mulher, respeito as minorias, não só às vezes as mulheres, né? Tem várias questões que se encaixam no feminismo que nem só dizem respeito à mulher, mas a todas as minorias, o respeito à própria vida, a questão da igualdade de gêneros, a possibilidade de existir no mundo toda a diversidade. Né? A harmonia só existe na diversidade, não existe harmonia numa coisa só, numa voz única, né? Aqui é um rádio, a gente sabe disso. Então, o feminismo é para isso. Eu acho que muita coisa que é colocada como, isso é feminista, como, não sei, tem muita coisa associada que, na verdade, acho que vem para degradar mesmo. Né? E hoje em dia tem muita informação disponível, muita. Né? Diferente de outras épocas, tem muita informação. Então, acho que vale a pena se informar. Eu me considero feminista com certeza. E eu espero que os meus filhos também sejam. Tomara. O Roberto de Guarulhos, ele pergunta, você fez acompanhamento em hospital nas gestações? Eu fiz um acompanhamento médico. Pré-natal, né? Sim, eu fiz o pré-natal, fazia os ultrassons, fazia todos os exames. Né? Então, também isso me deu respaldo. A própria Vilma pedia isso, né? Nada é feito assim na loucura. Realmente estava apta a fazer um parto em casa, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum histórico. Mas esse acompanhamento foi feito, sim. Você sentiu medo? Claro, muito. Muito medo, lógico. Você contou um pouquinho a história de cada parto, então cada um teve as suas diferenças, tudo. E principalmente, talvez, no último, por todo o processo que você passou no anterior, né? Mas você foi se adaptando. Eu digo assim, o primeiro é uma novidade, né? Tanto faz se é um parto natural, se é um parto cesárea, se é um parto em casa, né? O primeiro filho é algo que você não sabe o que vem, né? Dá um medinho. Do primeiro pro segundo, você já, tô de boa, já sei como que é e... Bom, vamos lá. São coisas diferentes. Um é o medo da maternidade e outro é o medo do parto. São duas coisas diferentes, né? O medo da maternidade também dá, né? Não é um medo assim, eu não tinha, ai meu Deus, como é que vai ser? A paternidade também dá medo, né? Eu sei. Criar uma família hoje não é fácil, né? Não tô falando nem da questão econômica, tô falando de tudo que envolve, né? Essa opção de vida, de você receber uma pessoa, né? E cuidar dessa pessoa. Então, isso já era um medo, que é um medo do desconhecido. Eu não tinha medo no sentido de, será que eu vou dar conta? Porque eu acho que tem coisas que até apagam da cabeça da gente. Né? Aí vem o confiar de novo. Essa história de que cada criança nasce com um saquinho de pão, né? Debaixo do braço. Eu confiei muito nisso. E o medo do parto é o medo mesmo, né? De todas as questões que podem acontecer ali. Porque é uma experiência, né, forte. Sim. Mas é por isso que eu quis começar com o texto do elefante. Porque aquele dia eu fiquei paralisada pelo medo. E eu jurei que eu nunca mais ia parar pelo medo. Mas não quer dizer que ele não vai existir. Claro. Né? Porque você achar que você não vai ter medo é loucura. Eu sempre vou ter medo. Eu sou muito medrosa. E eu precisei conviver com esse medo. Né? Precisei conviver para ir além dele. Aí eu falo, oi, medo, tá bom, você tá aí, mas eu vou, tá? Beijo, tchau, fui. E é assim que eu costumo fazer. Tem hora que é mais difícil, tem hora que eu tremo literalmente de bater o queixo. Mas eu aprendi a conviver com isso. Você lida assim com a dor também? É parecida a relação? Você sabe que vai doer. Né? Você não vai ter aquela anestesia. Você também lida... Eu sei que você tá chegando, dor, mas... Vem cá, abraça ela e vai embora? Não é tão fácil assim. Eu sou muito dramática, eu já falei. Eu sinto tudo muito. Então, quando vem a dor, vem muito também. Mas, na verdade, eu queria entender o que era isso. Acho que eu sou mais curiosa do que tudo. Acho que a curiosidade é a minha característica principal. E eu falo, mas por quê? Se todo processo vivo dá prazer, comer dá prazer, né? Beber dá prazer, transar dá prazer, tudo dá prazer. Por que parir, que é um processo vivo, não daria prazer também? Tem mulher que tem, inclusive, orgasmo parindo, né? Não foi meu caso. Tem. Sério? Tem, mas não foi meu caso, infelizmente. Eu conheço. Unir útil ao agradável, né? Mas no meu caso foi dor mesmo, só dor. Mas eu queria entender que dor é essa, né? E aí também veio uma questão. A dor, ela te desestabiliza.
ela coloca a gente num estado que é muito fora, o pessoal das parteiras chama de partolândia, isso é um estado alterado de consciência, a gente fica alterada mesmo, é muita química no corpo, a gente fica bem alterado. E eu acho que esse lugar é o lugar que faz você morrer para uma coisa e nascer para outra. Porque nada, se você vai na química, nenhuma reação ela acontece com a matéria estável. Você tem que sempre desestabilizar a matéria. E eu acho que esse momento, e a própria dor, desestabiliza a gente num nível que aí o que acontece depois é que você vira outra pessoa. E eu acredito piamente, porque eu vivo isso, né? Que o parto me preparou para a maternidade. Eu conquistei uma força ali que para ser mãe eu preciso. Às vezes até falando assim, nossa, eu já pari, o que pode ser mais complicado que isso, né? Mas a força que eu precisei evocar, né, para ajudar a trazer essas crianças, é a mesma força que às vezes eu preciso para educar, para falar um não, né, quando a gente precisa falar. Então, é essa firmeza, essa retidão que é necessária na hora do parir, ela precisa para a vida inteira. Né? E é o que vai dar estrutura também, né, para os filhos. Então, isso eu tive que aprender também, porque eu sou muito anarquista, eu adoro a liberdade. Então, para eu entender que também existe esse lugar na criação dos filhos, né, porque parir é o mais fácil. Na boa, parir é o mais fácil. Você encarar todas as questões que vêm depois, né? E aí entra também o pai, né? Aí é um desafio, né? É um aprendizado muito grande. Para mim é uma missão espiritual. Ser mãe é uma missão espiritual. Eu vejo assim. Você vai tentar uma menininha ainda? Não. Não? Eu fechei uma lojinha. Fechou a lojinha? Eu tenho duas sobrinhas lindas. Então pode ser que venha mais uma por aí. Mas não, a gente já tá... Eu tô no outro momento. Agora meus filhos são assim, ó, retangulares, de papel. Por falar nisso, tem filho novo saindo? Tem filho novo saindo. Você pode adiantar alguma coisinha? Na verdade tem 2. O que vem por aí? Tem um livro que chama Campo de Transe, que é uma coletânea de 3 peças para teatro. Esse vai sair mais pro final do ano. Ele já tá pronto, mas a gente vai segurar um pouquinho. E tem um que eu tô ainda revisando, ele tá... né, já saiu, mas eu tô amamentando, tá no puerpério. O nome dele também ainda não está muito definido, talvez seja Mistérios da Bússola Azul. É um livro de fantasia, que é um grande sonho. Eu adoro histórias de fantasia, adoro histórias fantásticas, e escrever um livro fantástico sempre foi um sonho mesmo. Uhum. E aí eu ganhei um edital junto com algumas pessoas, a editora que concorreu ao edital, também de uma amiga, também guerreira, também mãe, também mulher, batalhadora. E nós ganhamos esse edital, e o meu livro é um dos livros que vai ser lançado nessa coleção, que chama Infinitos Mundos. Que bacana. E é isso, é uma história que vai embora. Ela começa no campo real, né, no campo da realidade, e depois ela atravessa e vai para outros lugares. E é para adulto, né? Quer dizer, pode ser jovem ler, mas é fantasia para adulto. Para adulto. Às vezes a gente está precisando, né? Nós precisamos de um pouco de abstração, né? Um pouco de utopia, né? Tem muita distopia acontecendo hoje. Ainda dá tempo de te perguntar, processo criativo, como que você lida? Como que é o seu ritual também, né? A gente está falando bastante de rituais hoje. O seu processo de compor, de escrita. Então, ele parte sempre de um incômodo. Alguma coisa que está me incomodando, no bom sentido, né? Mas que é aquela dúvida, aquela coisa que fica... E aí a fonte disso pode ser muito variada, né? Pode ser uma notícia que eu ouvi, pode ser um conhecimento que eu adquiri, aquilo ficou girando dentro de mim, que é o caso desse livro, né? Foi um conhecimento sobre a medicina das 4 direções, norte, sul, leste, oeste, cada lugar tem um campo aí de cura e personagens, né? E eu falei, nossa, isso é incrível, eu quero escrever sobre isso. E aí vem um processo de busca da história, de escuta da história. E é engraçado eu estar falando isso no programa de rádio, porque o meu processo passa muito pelas músicas. As músicas me inspiram muito. Esse livro partiu de uma música. E é engraçado porque eu estava pesquisando outro tipo de mitologia, porque como eu queria para o mundo fantástico, eu estava muito longe. Sim. E essa música me trouxe para a realidade brasileira. E na hora que eu falei, não, gente, eu não acredito. Eu até anotei a ideia, achando que era uma peça de teatro, mas depois eu falei, eu estou buscando ideia para o livro. Essa ideia vem, eu acho que é uma peça, não, essa é o livro, né? E aí, por isso que eu falei que é um processo de escuta para mim. Porque eu vou entendendo, eu vou escutando dentro de mim que história é essa, que personagens que vão nascendo.
E aí, a partir do momento que eu começo a escrever, aí as coisas vão chegando. Então, é um processo longo, né? Eu vou ouvindo a história, eu vou anotando a história, mas também eu escrevo uma primeira versão, muito daquilo cai, aí eu tenho que reescrever, eu vou entendendo no fazer, né? Esse é meu processo. Quando eu falo que a cabeça não ajuda mesmo. Porque quando vem assim, a necessidade de não, agora eu preciso, né, fazer um livro assim, aí geralmente eu vou pro clichê. Então, tem hora que o clichê tem que sair também, até para você se livrar dele. Mas é isso. E aí eu tenho sempre um momento que eu mostro também para algumas pessoas. E esse momento é importante porque ouvir o outro também, né? A escrita, especialmente a literatura, acho que de tudo que eu fiz é a mais solitária. Né? Porque o teatro está com um monte de gente, o cinema está com um monte de gente, mas a literatura você está ali, é você e as suas coisas. Então, essa hora, antes de lançar o livro, que você pode, né, dialogar com alguém e ouvir também... E estar aberto às críticas, que é muito difícil, né? É muito expositivo quando a gente escreve. Então, estar aberto para o que vem é difícil. É um processo também complicado esse, de saber ouvir as críticas, né? E saber quando escuta também, isso é importante. Isso é importante. Saber qual é o momento que o seu trabalho está pronto para ouvir. Porque também, né, às vezes a gente tem o impulso de pegar tudo e jogar fora, né? Ai, não, ninguém gostou, tá ruim, mas também, de novo, confiar e investigar, confiar que tem coisa ali e ir limpando, né? Saber o seu valor, saber do seu potencial, isso é importante. Cláudia, infelizmente nosso tempo tá acabando. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Quando tiver novidades, a gente te chama de novo, pra você contar um pouco do seu livro, de Realismo Fantástico, quem sabe. Vamos trocando figurinhas. Quero agradecer demais. Assim, você abrilhantou muito o nosso 8 de março aqui na Rádio Conectados, aqui no Simbora. Espero que você tenha gostado também. Agora o espaço é seu. Para você dizer um tchau. Foi um prazer muito grande estar aqui. Para mim é raro eu estar falando, né? Geralmente eu estou escrevendo. Eu geralmente fico atrás. Então é muito bom também poder falar, poder verbalizar as coisas. É muito forte, né? Quando nasce, vocês viram aqui que E fazer um convite, quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho um blog que é www.giradodelírio.com. Ali tem tudo, tem filme, tem texto, tem tudo. E o livro Canto da Terra está no site da editora, que é Pólen Livros. Então, Pólen Livros. Quem se interessar, é só ir lá que encontra. E eu queria terminar agradecendo mesmo, agradecendo a vida, pedindo por muito amor. A gente está num momento que precisa de muito amor. Né, esse amor do feminino, esse amor da acolhida, da confiança, dessa terra, né? Confiar que a terra provê, que a gente não precisa tomar do outro. Né? E tudo isso que está acontecendo agora, por mais que, né, é um ajuste necessário também, às vezes do conflito vem o novo, mas é um pedido mesmo para que essa energia da mulher, do feminino, também traga essa acolhida que a gente está precisando. Tá certo. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo Simbora! Você ouviu? Simbora! Simbora?